Olá pessoal, eu sou George Guerra, terapeuta com especialidade em traumas graves, transtornos e relacionamentos abusivos. Sou formado pela TRG, que é a Terapia de Reprocessamento Generativo. Para que vocês tenham um pouco de ideia, a diferença da TRG para as terapias tradicionais, eu vou dar uma luz de fundo. Nas terapias tradicionais, normalmente, trabalha-se o desenvolvimento da pessoa. Por exemplo, você está com depressão, ansiedade. Procura um terapeuta, um psicólogo, propriamente um psicólogo que estudam a área do desenvolvimento humano, de como ajudar as pessoas a se autoconhecerem e também se desenvolvendo, eles lidam com os traumas e aprendem a conviver com isto. Já na terapia de reprocessamento generativo ou na TRG, nós trabalhamos a raiz do problema. A depressão e a ansiedade, elas são sintomas de um grande problema, que é interno. É o acúmulo de problemas grandes, médios e pequenos que não foram resolvidos. São traumas que a pessoa passou no decorrer da vida, são pânico acumulado, perda de pessoas queridas, luto, traições, divórcio, perda de empregos com expectativas, perda de pessoas que eles amam ou que sumiram, saíram, se perderam, mulheres que foram abusadas, homens que passaram por abuso, famílias tóxicas e abusivas. Todas estas questões, elas são vividas por praticamente a maioria das pessoas. Salvo situações ditas, são situações de abuso e muitas vezes de traições, todos nós seres humanos temos grandes, médios e pequenos traumas que um dia nós experimentamos, um dia nós vivenciamos. Tá, George? Aonde é que vai ou para onde é que vai todos esses traumas que nós vivemos? Aí é que tá. Boa parte das pessoas, quando passam por um grande trauma ou por um grande problema, eles tendem a esperar passar o tempo, e o tempo passando, ele gera um amortecimento. É como se você pegasse aquele trauma e deixasse ele de lado. Você começa a não dar tanta ênfase à lembrança daquilo. Contudo, de vez em outra, ele persiste em vir te fazer sombra, vir te a lembrar. Seja por questões de memórias que te machucam, ou seja por pessoas que estão ali para literalmente te torturar. Afinal de contas, todos esses traumas, todas essas questões que um dia nós vivenciamos, eles simplesmente somem no espaço? Não. A verdade é que não. Eles não somem no espaço e eles não desaparecem de uma hora para outra. Eles encontram sede em dois estágios. Um é mais espiritual e o outro é 100% científico e é 100% voltado para toda e qualquer pessoa. No espiritual, a nossa alma é o catalisador, é o receptor de todas as tristezas, amarguras, angústias, perda, sofrimento e dores. A nossa alma, ela recebe todo o baque destas questões e é como que se ela apanhasse todos os dias por cada uma dessas questões. Então imagina, perdi um ente querido. Todos os dias
a proporção das pancadas, dos pesos, elas estão em cima da minha alma, porque eu sinto dor, e é uma dor que não dá para explicar muito, porque não é física apenas, ela entra em um âmbito muito profundo, é muito intro. Então imagine uma pessoa que sofreu no mesmo ano vários traumas, várias perdas, sejam grandes, médias ou pequenas, a alma dela está apanhando. Pessoa que nem chega a sair de um problema e já aparece outro. Pessoas que nem chegam a resolver uma situação e já aparece outro. Pois bem, a alma é um. E o nosso psiquismo, a nossa mente, o nosso consciente e inconsciente recebem todas as questões. No nosso consciente, nós temos ao lado do nosso cérebro, que é o consciente, nós temos as lembranças conscientes. Aquelas lembranças que nós tivemos da infância com a pessoa que faleceu, uma mãe, um pai, um irmão, são pessoas que, filho, esposo, esposa, alguém muito querido, são pessoas que nós guardamos memórias boas, vivenciadas com ela. Nós lembramos de uma viagem, recordamos de um passeio, trazemos à memória um momento de muita felicidade e às vezes até um momento difícil, mas superado juntos. Todos esses momentos estão registrados no nosso consciente. E todas as vezes que nós lembramos deles sendo felizes, nós temos uma sensação de satisfação profunda. Quando as lembranças, elas não são boas, elas são literalmente fatídicas, são lembranças que literalmente nos machucam, nos massacram. Todas essas lembranças, elas vêm conflitantes e confrontando todo o nosso psiquismo. Aqui nós chegamos no nosso inconsciente. Uma vez que o nosso consciente tem a capacidade de guardar de 0 a 90% de tudo aquilo que nós vivenciamos, que são as lembranças, alguns mais, outros menos, mas basicamente isso. O nosso inconsciente, ele tem uma capacidade de guardar aproximadamente 400% mais do que aquilo que o nosso consciente registra. Uau! Isso porque o nosso inconsciente, ele tem a capacidade de captar e guardar coisas que estão muito além da nossa visão. Por exemplo, imagine que uma pessoa está em um ambiente, em um banco. Ela vai lá para pagar uma conta, para retirar um valor, para fazer um depósito e, de uma forma muito súbita, é registrado, ou melhor, é dito que um assalto está ocorrendo no momento. Rapidamente, aquela pessoa vai ser despertada pelo inconsciente. O inconsciente dela tem um lado que fica na região da parte de trás da nuca, próximo à nossa nuca, que nos lembra de todas as questões dolorosas e conflitantes. Na verdade, essa área, ela nos aciona quando devemos agir ou devemos ficar. É uma ação de fuga ou congelamento. Ou nós somos acionados a, de alguma forma, buscar uma saída para aquilo, uma vez que a função desse nosso lado do cérebro é exatamente nos despertar à sobrevivência, através da fuga ou através do recuo, do congelamento. Imagina que enquanto o assalto está ocorrendo, o nosso inconsciente está liberando para o nosso corpo, por exemplo, adrenalina.
através desse hormônio, o nosso corpo entra em estado de alerta profundo. Coisas começam a vir à nossa mente, nós vamos começar a pensar possivelmente em situações que nós devemos agir para sair daquele lugar. Em algumas pessoas, as palpitações e taquicardia vai começar a neutralizar, uma vez que o cérebro vai jogar toda essa adrenalina, essa descarga de hormônio no corpo da pessoa, e ela vai ficar inerte ou vai congelar, vai entrar no estado de freezer. Estas são as duas formas em que o nosso cérebro entende que nós precisamos para nos ajudar a sobreviver, ou fuga, de alguma forma sair daquele local, ou sair daquela situação, ou freezer, congelamento. A pessoa que está no banco, fatalmente ela vai possivelmente explorar as possibilidades de fuga, e uma vez não podendo, ela vai se preocupar instantaneamente em obedecer às ordens, em não ter nenhuma ação agressiva para poder sair viva daquele ambiente. Agora, eu quero que você imagine uma situação que será o tema do assunto que eu vou falar com vocês. Imagina que uma moça está na casa dela, a mãe é casada com um outro homem, esse padrasto, ele basicamente assumiu a responsabilidade de cuidar daquela família e a rotina da família vai. Em um dia, aquela moça não vai para a escola e a mãe dela precisa ir trabalhar, deixando em casa a filha querida e esse padrasto. Seja bebendo álcool, usando droga ou qualquer outro de estímulo, ou não usando nenhum dos estímulos, pelo menos externos, esse cara resolve maltratar essa moça. Imagine que ele violenta essa garota, ele estupra ela de uma forma muito animalesca, muito covarde. Agora, essa moça está sob um estado de alerta profundo. Imagina aquela moça que não consegue reagir ao seu algoz, porque ele é muito mais forte do que ela, ou ele achou meios de neutralizá-la através da violência. Essa moça está com o seu cérebro mandando muita descarga de adrenalina, potencialmente ela está entrando em um estado de pânico profundo, o coração dela está batendo centenas de vezes mais forte do que o natural e o corpo dela todo está entrando em um estado de hiperalerta. Qual é a forma que o cérebro vai achar para preservar a vida dessa moça de forma que, por exemplo, ela não tenha um infarto? Muito simples. Ele vai fazer com que ela entre em um estado de congelamento. Uma vez que a fuga é descartada, ela agora vai ser arremetida ao estado de congelamento. E é aqui que eu preciso que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar. Isso porque existem alguns comentários externos de pessoas que não compreendem e já outras pessoas que têm um pouco de noção, mas não compreendem a sua totalidade. Por que a mulher que passou por uma violência, um estupro, violência sexual, por que é que ela não denunciou? Por que ela não pegou uma faca? Por que ela não pegou uma arma? Por que ela não fez nada? Ela não fez nada? Não é porque ela é medrosa, nem tampouco porque ela é covarde. Muito pelo contrário. Existem vários motivos e várias explicações que nós podemos e poderíamos dar do porquê que ela não reagiu. Hoje, eu vou me ater muito em explicar para vocês o que é que o cérebro dessa mulher fez com ela no momento do abuso. E você vai entender o porquê que ela não denunciou no mesmo momento, o porquê que ela não denunciou depois e possivelmente o porquê é que ela nunca denunciou.
Agora, eu vou falar com você que passou por abuso. Eu vou falar com você que dentro da sua casa, que deveria ser o lugar de proteção, que deveria ser o lugar do seu e do seu recôndito, do seu descanso profundo, o lugar que se chamaria a sua zona de conforto, se tornou o limbo, o inferno, o local dos seus maiores pesadelos. Você que teve a infância, a pureza roubada por um padrasto, por um pai, por um irmão, por um tio, por um vizinho, por um professor, por um líder, por um pastor ou por um líder religioso. Seja ele qual for a persona ou a personalidade que cometeu esse algo tão pavoroso e tão animalesco, a verdade é que você, como vítima, se trancou, se fechou e o seu cérebro te fez entrar em um estado de anestesia. Como é esse estado? Muitas mulheres que passam por abuso sexual, violência sexual em qualquer estágio, seja criança, adolescente e principalmente adultos, seja no casamento ou fora de, em muitos casos, a pessoa quando vai relatar o caso, ela não tem total consciência do que aconteceu. Ela não consegue detalhar com requinte de detalhes o rosto, a roupa, o jeito, o cheiro ou qualquer outra coisa que possa ajudar na busca daquele algoz. Tirando as ameaças que se faz para que a pessoa não olhe para o rosto e coisas desse tipo, eu quero que você entenda que enquanto o cérebro reptiliano está promovendo toda essa adrenalina no corpo dela e trazendo um encharcar de sensações, e ela entra num estado de freezer, de congelamento, ela não sabe o que fazer, ela literalmente também pode entrar num estado de anestesia profunda. É quando ela não vai lembrar quase nada do que aconteceu. Aqui existe um fenômeno explicado pela psicologia de que quando uma violência, um trauma muito profundo, igual a esse, acontece, o cérebro ele cuida tanto da pessoa que ele vai roubá-la do corpo. É como se nós chamamos de terceira pessoa ou terceira posição da pessoa. Aqui está o violentador, aqui está a pessoa que está sendo violentada, e no ato da violência sexual, o cérebro já trouxe o estado de freezer, de congelamento, agora ele vai meio que roubar a pessoa da posição de violentada e vai colocá-la na posição de espectadora. Aqui é como se fosse colocado um véu para que a pessoa não tivesse total visibilidade do que está acontecendo. Bom, se você teve pelo menos um pouco de entendimento do que eu acabei de te mostrar, mesmo porque eu não pretendo que esse vídeo seja tão longo, você conseguiu entender um pouco do porquê que algumas mulheres ou homens não conseguem denunciar os seus algozes e não conseguem ter nenhum tipo de reação. Então, quando você que não passou pela violência sexual diz, se fosse eu matava, você possivelmente não tem consciência do que o seu cérebro faria com você naquele momento. Sim, tem mulheres que elas são meio que um pouco mais preparadas, se essa é a palavra, ou seja, elas têm um pouco mais de frieza e calculismo para lidar com determinadas situações. E esse tipo de mulher, elas potencialmente conseguiriam ser mais astuta e conseguiriam ter um outro tipo de comportamento. Bom, mas não é o caso desse vídeo, eu falarei desse perfil em um outro conteúdo. Aqui eu vou falar de você que foi violentada, passou por abuso, nunca conseguiu denunciar
essa pessoa, se contou para 2 ou 3, você não teve tanta coragem de colocar isso muito lúcido para que todas as pessoas ou o máximo de pessoas conhecessem. Então, eu gostaria de pedir para você ficar um pouco mais comigo e a partir de hoje você vai ter um conhecimento muito bom do que acontece com o cérebro dessas pessoas. E uma vez tendo esse conhecimento, sim, vocês podem ajudar de uma forma muito mais incisa ou incisiva. Pois bem, vamos lá para o conteúdo que eu quero falar com vocês. Sim, muitas mulheres violentadas sexualmente entram em um estado completo de freezer, de congelamento. Durante o ato da agressão e posteriormente não denunciam o agressor. E isso não é fraqueza, é neurobiologia de sobrevivência. Como especialista em traumas e feridas da alma, feridas emocionais, eu vou te explicar exatamente isso com base na teoria do cérebro reptiliano. Trauma somático, neurociência e medo de sobrevivência. O que é o congelamento ou o que é o freezer? Bom, o congelamento é uma das respostas automáticas do cérebro primitivo reptiliano ao perigo junto às outras lutas, ou seja, fight, lutar, fugir, ou flight, submissão, recuar. Bom, quando a mulher ela é agredida sexualmente e o cérebro entende que não dá para fugir ou lutar, o corpo ativa o modo de sobrevivência máximo, que é congelar para não morrer. Bom, vamos entender um pouco sobre esse cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano é a parte mais antiga do cérebro humano. Ele cuida, por exemplo, destas áreas e dessas questões. Ele cuida da sobrevivência imediata. Lembra o caso do banco? Ele dá respostas automáticas do tipo um instinto, ele capta, lembra que eu falei 400 vezes mais? Deixa eu fazer uma ressalva e fortalecer essa captação dos 400% mais que o nosso inconsciente tem, e o cérebro reptiliano é uma das 3 partes do nosso cérebro inconsciente. Bom, história do banco. Quando a mulher está percebendo, a pessoa está lá percebendo o assalto, todas aquelas situações, normalmente ela ou foge ou fica, ok. Vamos imaginar que o desfecho foi bom, as pessoas foram pegas e a mulher saiu livre. Bom, ela vai para casa, toma um banho, está em choque ainda, toma um chá, toma um remédio para relaxar e dorme. No outro dia ela acorda e a sensação de tranquilidade é muito melhor. Ela está muito mais calma. O corpo já entrou em estado de relaxamento. Agora imagina que essa mulher está subitamente entrando em um supermercado, padaria, e ela tem uma crise de pânico, sem nunca ter tido antes. Algo despertou nela um pânico tão profundo que ela está tendo tremedeiras, taquicardia, fraqueza na perna. A mente dela está indo para uma sintonia muito pesada e ela sente como se um carro fosse estacionado em cima do peito dela. Ela tem certeza que vai morrer. Ela vai até o médico faz alguns exames e constata que simplesmente não há nenhum diagnóstico para aquela situação, que ela pode ir para casa. Ele passa alguns antiolíticos para ela, ou seja, alguns medicados, alguns remédios, e medica essa moça. Ela toma os remédios achando que é só um cuidado do médico, mas ela vai para o trabalho no outro dia e quando ela chega na repartição, no setor, o mesmo pânico chega, o mesmo estado, o mesmo alerta.
Dois locais diferentes, distintos, sem nenhuma ligação física, aparentemente, e ela estava lá. Tendo a mesma crise, ela volta no mesmo médico, o médico sonda onde ela estava, qual é o ambiente, não é o mesmo, e fala, isso é coisa da sua cabeça. Você precisa relaxar porque você está com medo do que aconteceu lá no assalto. De uma forma muito ignorante, ele acabou de te dizer que sim, existe um problema e é um problema do seu psiquismo. Por quê? Lembra do seu inconsciente? Pois bem, lembra dos 400% que ele capta e a gente, óbvio, não percebe? Pois bem, lá no banco, fatalmente você viu aonde era a região dos caixas, as cadeiras, aonde é a porta, aonde são as pessoas que estão acionando o assalto. Possivelmente você vai lembrar dessas coisas em onde você estava no momento, ou uma outra pessoa próxima a você. O que você não vai lembrar é o que o seu cérebro inconsciente captou, o cheiro que estava no ambiente. O clima de vento, se soprava ou não, se tinha ar-condicionado ou não, se estava quente ou não. Mesmo você não sentindo o frio ou o calor do clima dentro do banco, o seu inconsciente, ele registrou aquilo. Ele registrou a cor de cada um dos bancos. Se um dos bancos tinha, todos eram verdes e tinha uma lista branca, ele captou isso. Ele captou a energia do pânico. Ele captou a energia do medo. Ele captou se tinha uma flor, um vaso com uma planta na entrada ou no meio daquele salão. Ele captou quantos computadores, ele registrou quantos computadores, quantas moças, a moça que estava de verde, a moça que estava de amarelo, ele captou 400 vezes mais. E é aqui que eu quero que você entenda. Jorge, o que tem a ver a captação do inconsciente com a crise de pânico? Pois bem, quando você foi no supermercado nos dias anteriores, você não sabia, mas ele possivelmente tinha um cheiro igual ao cheiro do banco. Possivelmente tinha lá uma cor igual à parede que tinha no banco. Alguém que estava vestido, que você teve um contato ou não, igual a alguém que estava no banco. Possivelmente alguém falou alguma palavra que você fatalmente ouviu enquanto estava no banco. Deu para entender, né? Como sistema de defesa, quando você chegou tanto no seu trabalho quanto no local, no supermercado, o seu inconsciente atrelou, ligou as coisas. Parede cinza claro, local de assalto, perigo, 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 perigo. Ele vai jogar para o seu corpo uma defesa. Fuga ou fica, corre ou fica, fight or flight, qual dos dois? Então o seu corpo não agindo, ele vai entrar em estado de pânico, crise de pânico, defesa. A partir dali, o seu inconsciente está liberando os hormônios para que o seu corpo entenda que existe uma ligação consciente ou inconsciente de um risco eminente a caminho. E o seu corpo vai reagir. Se você conseguir entender os 4% a mais que o seu inconsciente capta, o nosso inconsciente capta, agora eu posso continuar e você vai entender muito mais o porquê que uma pessoa, uma mulher, um homem passa por uma situação de abuso sexual e normalmente é esmagadora a quantidade de pessoas que não denunciam. Então bora lá. Seu cérebro reptiliano, conforme eu falei, ele é a parte mais antiga do cérebro humano, ele cuida da sobrevivência imediata. Guarda sempre isso. Ele vai fazer alguma coisa para que eu sobreviva, mesmo que ele precisa dar alerta no seu corpo, no meu corpo. Então, essa resposta automática de instinto que nós temos, o controle de funções básicas, por exemplo, batimento cardíaco, respiração, defesas. Você já viu, por exemplo, uma pessoa que vem fazer alguma coisa, você faz assim, é um instinto de sobrevivência. São coisas que estão atreladas ao nosso inconsciente. Bom,
Quando a mulher é violentada, o cérebro ele não passa pelo raciocínio lógico, que é uma outra parte, a frontal, neocórtex. Essa parte ela entra sempre em briga com o nosso cérebro reptiliano. Em um outro momento eu vou falar como funciona essa briga voltada para a sua sobrevivência e para a sua felicidade. O seu cérebro neocórtex, ele é racional, ele vai sempre buscar uma racionalidade de todas as coisas. Só que ele não tem uma força muito ampla, é por isso que a gente fala, essa pessoa só precisa ser racional, ela não tem o seu neocórtex fortalecido. Logo, o reptiliano ele vai sempre ganhar, ok? Então, ele aciona o sistema límbico e o reptiliano, ok? Límbico, aqui ó, límbico, neocórtex e reptiliano. Reptiliano, neocórtex e límbico. Esses dois têm mais força do que o racional. Se o cérebro reptiliano sentir que a sobrevivência está ameaçada, ele vai ativar o congelamento para evitar a morte. O corpo da pessoa vai entrar em um estado de congelamento. Eu estou dando um exemplo para o abuso sexual, o estupro, mas vocês podem ligar a várias situações. A minha esposa, ela vai começar a passar, eu vou começar a fazer reprocessamento com ela e eu tenho certeza reprocessamento generativo, que é a terapia que nós trabalhamos, e essas questões elas serão todas resolvidas, isso sem nenhuma sombra de dúvida. Mas a minha esposa, ela, por alguma situação que ela não sabe ainda, ela congela sempre que alguma coisa séria acontece, um acidente, um risco, defesa, um perigo eminente está próximo, ela entra literalmente num estado de congelamento. Ela fica parada, sem ação e reação. Entre outras situações, eu vou dar um exemplo do cotidiano. E aí você pode, de repente, pensar, foi por isso que eu não consegui fazer nada naquele dia. É isso mesmo. Em um dos dias, a nossa filha Ágata, que é a nossa filha mais velha, uma princesa linda, ela estava brincando próximo da churrasqueira e lá próximo da churrasqueira tinha uma prateleira de vidro, essas prateleiras que nós usamos para colocar alguns acessórios. A Ágata, na brincadeira, se eu não me engano, tinha um pedaço do vidro quebrado, estava quebrado um pedaço do vidro. E a Ágata, brincando, passou e ela rasgou a perna. Rasgou, literalmente rasgou uma boa parte da perna dela. E ela gritou chamando a mãe. Minha esposa estava próxima e quando a minha esposa viu o sangue e viu o machucado, ela ficou estética, paralisada. Ela não conseguiu socorrer a nossa filha. E a nossa filha nem estava chorando tanto. Ela estava até bem controlada pela situação. Nesse momento, eu fui lá, me aproximei, olhei, fiz um curativo, primeiro curativo, e encaminhamos ela para levar alguns pontos ali próximo da canela dela. Pois bem, essa é uma das muitas situações que em um estado de perigo ela congela. O que eu sei como profissional da área é que em algum momento da vida dela, e eu conheço uma boa parte da história de vida dela quando menor, que aconteceu alguma situação que o cérebro dela achou por bem usar para não colocá-la numa situação de morte, numa situação de perigo, e isto é generalizado. Sempre que acontecer uma situação similar,
estar em qualquer aspecto, ela vai ter esse tipo de freezer, esse tipo de congelamento. Ok? Entendido aqui? Compreendido? Então vou avançar para que vocês entendam, esse vídeo não fique tão longo. Bom, essa, conforme eu disse, é uma estratégia de autoproteção neurofisiológica, como o que acontece com os animais da natureza. Por exemplo, o lagarto. Quando você vê um lagarto reptiliano, tá? Família reptiliana, igual ao cérebro. Quando você vê um lagarto a uma distância, por exemplo, de 20 metros, vamos imaginar que você visualiza ele, ele tem toda a sensação de uma presença de perigo. É da natureza, que é um dos sinais do reptiliano, do nosso cérebro, é da natureza do lagarto. Assim que você se aproxima, ele foge, fuga, fight. Lembra? Ele vai literalmente fugir da situação. Já um outro réptil, por exemplo, a cobra, vou imaginar aqui uma cascavel. A cascavel está ali na posição dela, meio que enrolada ou aberta. Quanto mais você se aproximar dela, ela vai começando a entrar em estado de defesa, que é o ataque. Quando ela percebe que você vai vir para cima dela, ela já começa a estruturar o veneno, ela começa a estruturar o golpe. É uma defesa da natureza animal. E aqui já deu para você entender muito sobre o comportamento e o porquê é um cérebro reptiliano. Ok? Vamos continuar. Se você está gostando e está assistindo esse vídeo, dá um like aqui, segue o canal, marca alguém, compartilha para uma pessoa que tem ou que passou por abuso, para você conseguir ajudar ela, tá bom? Quais motivos que travam uma mulher de denunciar com explicações emocionais e neurológicas? Eu vou trazer isso daqui para você. Por exemplo, congelamento emocional e físico. A mulher se desconecta do corpo durante o abuso. Lembra que eu falei? Terceira posição da terceira pessoa. Ela se desconecta. Ela não sente menos dor. Mas a dor, ela se torna uma dor amena pelo fato de ela ter sido desconectada do corpo. Você já teve uma sensação de que algo aconteceu com você e de alguma forma você sente uma dor quando começa a lembrar, mas não consegue lembrar totalmente, o filme não se apresenta na sua mente? Já? Possivelmente é o seu cérebro bloqueando um grande problema que aconteceu, uma grande dor que aconteceu. E isso no reprocessamento generativo. Nós trabalhamos, lembra lá da gripe, dos sintomas que eu expliquei no começo? Nós trabalhamos não apenas o resultado, não apenas os sintomas, mas nós trabalhamos a causa. Como? Através do reprocessamento generativo. A mulher, no ato do abuso também, ela sente como se ela estivesse assistindo de fora, essa terceira pessoa. Ela é levada para uma posição de espectadora. Esse estado dissociativo pode permanecer por semanas, meses ou até mesmo anos. Sabe, normalmente o nosso cérebro, ele nos permitirá ter a revelação de situações que aconteceram com a gente, ou ficar no abuso sexual, de uma forma muito lúcida e lúdica, quando nós chegarmos em uma idade que nós temos uma maturidade ou estamos buscando uma maior maturidade para entender aquilo. Eu vou explicar. É muito normal, quando criança, eu atendo infinitas mulheres e a grande maioria delas falam a mesma coisa. Jorge, antes eu não conseguia entender isso, um abuso, mas hoje eu tenho certeza que aquilo foi uma violência sexual.
Há poucos minutos atrás, hoje, eu atendi uma cliente. Nós estamos fazendo, foi a nossa segunda sessão de reprocessamento cronológico. E na idade de aproximadamente 11 anos, ela hoje, fazendo o reprocessamento, ela ficou, gente, eu não entendia o que aconteceu. Se fosse hoje, ela contando, com certeza absoluta, ele seria preso. Isto é violência sexual. E durante o reprocessamento ela teve essa lembrança. Esse filme. Um primo dela, ele abusava dela, passando a mão nas partes íntimas dela e dizia, se você contar para alguém, a consequência é essa. E ela teve consciência do peso do que aconteceu com ela lá atrás, hoje, durante o reprocessamento. Ela falou, nossa. E a gente pede uma nota de dor da situação, e essa foi a primeira nota, do 0 aos 11, outras foram sempre abaixo disso, que ela falou, a dor é 10. Calma aí, Jorge. Mas por que não doeu quando ela era criança? Um véu. Consciência não é liberada. O inconsciente está neutralizando a totalidade da gravidade da situação. Primeiro, antes, ela era uma menina, era uma criança. Agora, ela se tornou uma adulta e ela fez o reprocessamento. Nós zeramos essa dor toda dela. Primeiro ela deu 10 e foi uma dor que eu consegui ver nitidamente no rosto dela. O semblante dela manifestou isso, tanto que foi o primeiro momento, não, foi o segundo momento que ela somatizou, ela teve dores em partes do corpo. E quando nós fizemos o reprocessamento, tiramos as camadas, que zerou, ela, uau, o rosto muda. Ela falou, como? Estava 10% de dor, agora eu não sinto nenhum tipo de dor do que aconteceu. Então, isso é maravilhoso, ok? Vamos prosseguir. A pessoa sente como se estivesse saindo, estivesse fora do corpo, assistindo toda aquela situação. O estado dissociativo, ela pode demorar para falar, meses, semanas, meses, anos, ou nunca falar aquilo. Se ela tomou conhecimento total do que aconteceu desde o primeiro momento, ela está carregando uma dor que possivelmente vai gerar sintomas, depressão, ansiedade, pânico, possivelmente psoríase, possivelmente outras doenças de pele, que é o resultado de traumas acumulados e dores escondidas. Tá ok? O resultado e a dificuldade de narrar, lembrar ou reagir ao trauma. Sabe quando uma pessoa ela não gosta de, por exemplo, assistir certo tipos de filme que contenham, por exemplo, cenas de estupro? Ela pode não lembrar total. Vamos imaginar essa vertente. Ela pode ter a consciência de tudo o que aconteceu, isso arremeter sempre gatilhos torturadores, ou ela não ter a consciência total do que aconteceu, mas ela saber que alguma coisa aconteceu. Ela sente que alguma coisa aconteceu, e uma forma de validação disto é ela assistindo um filme, ela assistindo uma cena de estupro, de violência sexual, ela tem uma repulsa, ela pode ficar nervosa, ela pode ficar agressiva, ela pode ficar tremendo, ela pode entrar em um estado de ansiedade, nem ela de repente sabe, nem ela de repente tem total compreensão, ela só tem a reação do corpo, é o inconsciente, lembra lá? 400 vezes mais, ele está vendo uma cena de uma coisa que aconteceu, então ele vai gerar um estado de defesa ou alerta. Conseguiu entender isso? Se conseguiu, ótimo. Lembrando ou reagir, e isso pode levar a um trauma profundo.
profundo, tá ok? Acredito que agora você está começando a entender o porquê que alguém que te contou muitos anos depois sobre um abuso que sofreu, demorou tanto tempo para te contar isso. Outras situações que acontecem quando a pessoa é acometida por um abuso tão grotesco, a vergonha, ela é um dos sentimentos mais paralisantes. É quando a pessoa literalmente começa a sentir uma vergonha profunda do que aconteceu com ela. Seria uma contramão de lógica. Calma aí, você foi a vítima. Como é que você vai ter vergonha de uma coisa que fizeram contra você, erraram contra você? É exatamente isso. A pessoa ela entra num estado de vergonha porque naturalmente ela nunca se viu passar por uma situação dessa. Sabe quando você se veste linda, plena, maravilhosa, coloca um vestido ou uma roupa que pede aquele salto 18 agulha e você está toda diva, você está toda bonitona, você está toda perfeita e andando em um lugar movimentado, você fica com o corpo ereto, você está andando, desfilando e daqui a pouco, pá, um salto quebra, você torce o pé, inclina e cai. A vergonha, naturalmente, ela é o primeiro a vir. E uma vez tendo essa vergonha, a pessoa ela quer se enfiar em um buraco e se esconder de todo mundo. Mas por que, Jorge? Foi um acidente, exato. Foi um acidente, mas que ela teve um cronograma completo de perfeição para que o melhor acontecesse. E quando a pessoa ela é vítima de um estupro, de uma violência sexual, ela nunca, nem nos piores sonhos dela, ela desenhou aquele filme. Ela desenhou filme de conquista, de sucesso. Problemas sim, mas são problemas naturais que vão ser superados. Essa não. Essa, quando é acometida, a vergonha é literalmente uma vilã que vai torturar a alma dela. É um dos efeitos paralisantes. Vem da sensação, por exemplo, de estar suja ou de que algo está errado com ela. Esse daqui é um dos sintomas muito danosos também. A pessoa ela se sente tão suja, tão imunda, que uma das atitudes pós-abuso é ir para o banho. E ela não quer limpar o corpo apenas. Se ela pudesse, ela iria esfoliar a própria alma. Ela tiraria do corpo dela todas as marcas digitais, cheiro, qualquer coisa. Se ela pudesse fazer igual a cobra faz, trocar a pele, ela trocaria. Só que detalhe, não resolveria e não resolverá. Por quê? Uma marca foi posta na alma dessa pessoa. Uma marca foi colocada no psiquismo dessa pessoa. Agora não é mais apenas o toque, o sentir do toque do violentador. É o cheiro, as luzes, o ambiente, o clima, o suor, o cheiro. Todas as situações vão estar presentes no consciente e no inconsciente dela. Então, ela vai literalmente querer tomar um grande banho. E esse banho ele é incessante, porque ela, cada vez que toma, ela não sente que está limpa. Ou uma outra sensação é de que algo está errado com ela. Aqui vem o auto-julgamento. É quando a mulher começa a se permitir desassociar a verdade. Eu não deveria ter saído de casa hoje. Isso só eu estava sentindo que eu não deveria sair de casa hoje. Eu deveria ter ficado quieta no meu canto. Eu não deveria ter colocado essa roupa. Essa roupa contribuiu para que ele fizesse o que aconteceu. E às vezes é uma roupa super normal, super padrão, independentemente de qual roupa seja.
ela vai ter esse sentimento de que de alguma forma ela contribuiu para que o ato acontecesse. O trauma, ele distorce a percepção. Foi a minha culpa, eu deixei isso acontecer. Imagine uma violência que é causada, tem um vídeo nosso de uma moça que está na nossa rede social, que uma moça cedeu, uma mulher já mãe, uma mulher já feita, lá seus 25, 26 anos, cedeu o espaço da casa dela para um irmão que morava longe, ele precisava de uma oportunidade e ficou um tempo na casa dela. Ela tão próxima desse irmão que saía para alguns eventos, algumas baladas e tal, curtir. E aí ela passou mal durante uma dessas festas. Ela conta que pediu para que eles voltassem para casa, eles voltaram. E aí ela disse que faz uso de medicação para dormir, dificuldade para pegar no sono, e ele trouxe um líquido em uma quantidade pequena e entregou para ela. Ela tomou já o remédio e ela sentiu um gosto diferente naquilo que deveria ou potencialmente seria a água. Ela sentiu um gosto muito diferente. Pois bem, ela relata que acorda em dado momento sentindo um peso sobre o corpo dela e vibrações. Era o irmão que estava a violentando abruptamente. Ela diz, ele foi um animal. O que ele fez comigo foi animalesco. Ele machucou ela de tal forma que ela conta que no outro dia ela mal conseguiu levantar da cama. Sangramento. Se machucou muito, muito, muito. Teve que ficar fazendo uso de medicação e ela não conseguiu contar para ninguém. Freezer, congelamento. Ela, em algum momento, coisa de 3 meses depois, ela comenta com uma irmã. Essa irmã fala para a mãe e a mãe diz, olha, você tem total direito de denunciar, só que se você denunciar o seu irmão, você vai a vida dele. E ela não denunciou. Eu sei que você deve estar dando vários nomes para essa mãe, eu também dei. Passado um tempo ela falou, cara, eu vou denunciar. E aí ela fez a denúncia e gravou esse vídeo que eu estou falando para vocês. O que aconteceu ali, imagina a mente dela, por que eu deixei o meu irmão vir para minha casa? Eu facilitei. A culpa foi minha. Aí a mente vem, ele sempre teve alguns problemas, ele sempre foi problemático, ele sempre foi isso e aquilo. Eu deixei, eu já tinha de repente discutido com ele um dia antes, outros dias antes, naquele momento era para eu... Então a sua mente vai fazer com que você comece a trazer vários pontos que potencialmente vão te colocar em uma situação de culpa. Contudo, em nenhum momento a culpa é sua, você é vítima. Outros medos que a pessoa desenvolve uma vez sendo violentada é o medo de ser desacreditada. Muitos relatos são invalidados pela sociedade ou família. Agora não é mais a pessoa que está se descredibilizando. É a família falando, você é uma moça sozinha, não é casada. Por que você deixou um homem ir morar na sua casa? Opa! É meu irmão. É meu sangue. Esse lado aqui vai falar, mas é homem e você é mulher. Você vai tomar banho. Você vai se trocar. Enfim, várias situações. E aqui a pessoa, ela também é levada a pensar previamente, de forma ansiosa. Se eu contar, vão dizer que a culpa é minha. Agora imagine uma menina que gosta de namorar mesmo. Imagine uma moça, uma mulher que gosta de sair, ela é solteira, ela quer viver a vida dela, aproveitar do jeito que ela entende que precisa ou quer viver, e aí ela fica com um, com outro, com outro, com um, e vai vivendo a vida dela, e ela passa por um estupro. Como essa moça vai contar para alguém que ela foi estuprada?
Imagine as pessoas que saibam do histórico dela de ser namoradeira, vão dizer: estuprada nada, você deixou, você quis. Agora mistura ao fato dessa pessoa beber, quem vai dar crédito? Consumiu álcool, droga, quem vai dar crédito? Então ela vai dizer: cara, eu não vou falar. Eu não vou falar. Então ela se tranca. São motivos. Esse medo reforça o silêncio total da pessoa. Faz com que ela se feche. Uma vez se fechando, ela tem consciência do que aconteceu. Ela pode ter questões ocultas, mas ela tem ciência de que foi estuprada. E aquilo se torna um trauma profundo na alma dela. De forma que, uma vez não resolvido, as passadas próximas futurísticas da vida dessa moça serão de grandes problemas, seja de saúde psicológica ou de saúde mental. É só perceber, pessoas que passam por violência sexual, a vida delas antes era uma, depois se torna outra, a identidade é trocada, o DNA é literalmente trocado. Ok? Então, vamos lá, gente. Eu vou dar uma acelerada só para trazer mais conteúdos para vocês e literalmente a gente fechar esse vídeo aqui. Mas se você está gostando, bora lá. Gente, outras questões que fazem com que as pessoas, uma vez uma mulher sendo estuprada, violentada sexualmente, ela se cale pós o abuso ou durante o abuso, é a culpabilização e a autocondenação. Eu falei um pouco sobre isso, mas a vítima internaliza a culpa do agressor. Foi eu, a culpa é minha, eu contribuí. O cérebro tenta encontrar uma razão para o que aconteceu. Mas e se eu não tivesse saído? Lembra os pensamentos que eu disse? Mas e se eu não tivesse trocado a mensagem? Mas e se eu não aceitasse o convite? Cara, eu aceitei um convite muito rápido, ele nem insistiu muito. Eu nem conhecia ele, como é que eu fui me encontrar com esse cara nessa situação? Uma cliente minha, ela foi violentada, ela foi estuprada também. O que acontece? Ela tem um carro, esse carro é um carro importado, e na cidade onde ela mora, normalmente as pessoas sempre vão naquele local para arrumar o carro. E ela, já tendo conhecimento do local, já fez outras vistorias, ela acionou e solicitou que, eu estou falando de uma senhora, tá bom? Então você pega aí a casa de 50 anos, que mora sozinha, viúva, muito bem resolvida. Essa senhora pediu para que o profissional fosse até a casa dela fazer o trabalho. Ele foi. Em um dado momento, ele arrasta ela para dentro de casa, violenta, estupra ela e faz todas aquelas ameaças. Se contar, você morre, eu conheço isso, eu conheço essa, eu conheço esse, eu conheço esse. E imagina, quando ela veio para a sessão comigo, na época eu não era terapeuta, eu era só coach, e ela veio para a sessão e contou o episódio. E uma das palavras que eu lembro ela falando foi: mas por que eu não fui lá na loja? Por que eu não levei o carro? Eu não tinha problema nenhum, eu não estava com problema nenhum, por que foi que eu não levei o carro? E aí eu tive que explicar basicamente o que eu estou explicando para vocês aqui, tá bom? Que são os comportamentos que o cérebro tenta encontrar uma razão, quando na verdade não há justificativa. Isso gera um auto-boicote, paralisa a pessoa. Ela vai ficar se condenando durante um tempo, a não ser, claro, que ela reprocesse de forma generativa todas essas questões e se veja literalmente livre disso. Outras questões que colaboram para que a pessoa ela não fala são os riscos reais de represárias. Gente, mulheres que são violentadas, normalmente elas veem, enxergam os seus violentadores, mesmo que sendo conhecidos até então,
como verdadeiros jacks, como verdadeiros monstros. E uma vez sendo monstro, elas conhecem uma face que elas nem tinham consciência, uma vez que são pessoas conhecidas. E quando não conhecidas, todo tom de ameaça, toda a ação em si, que já é uma grande ameaça, faz com que a pessoa se recue. O agressor pode ser alguém próximo, influente, perigoso. Pô, esse cara fez isso comigo e ele mexe com isso, com aquilo. Se eu denunciar, eu tô morta. Aí o cérebro reptiliano vai dizer o quê? Não fala, se fecha, zela pela sua vida. E aí a pessoa vai desencadear o quê? Pânico, traumas profundos. A mulher tem medo de mais violências, perseguições ou dano à família. O que são mais violências? Tem 2 casos que o violentador é o próprio parceiro. A mulher está dormindo com o estuprador. E o que é um estupro dentro de um casamento, desde a não vou, não quero e acontece, de uma forma muito podre, muito bruta, é quando a mulher, por exemplo, diz, olha, eu não estou bem hoje. E o marido diz, o problema é seu, eu quero. Ela, não, mas eu estou com dor aqui, eu estou naqueles dias, não tem problema. Ou seja, não há acordo para que a mulher não seja violentada. Ela literalmente está dizendo não. E uma vez que ela diz não, é não. O contrário disto feito é um abuso, é um estupro. Não há consenso. Eu não estou autorizando. Uma vez não autorizando, o que você fizer é uma quebra de lei, é um estupro. Então imagine uma mulher que é violentada pelo parceiro, é estuprada pelo parceiro. Então é muito importante começar a prestar bastante atenção nisso daí. Tem mulheres que são estupradas dentro do casamento e elas não têm consciência de que isso é um estupro. Ah, me machucou, mas é meu marido, né? Eu tenho que dar para ele, eu tenho que fazer mesmo, agradar ele, mas me machucou. Cara, se não há consenso, é um estupro. Então é importante que você tenha consciência disso. O que eu recebo muito de clientes imagina que a mulher está dormindo. E aí é muito de acordo, tá bom? Eu tenho casais, por exemplo, que eles amam ser acordado pelo parceiro em qualquer momento da noite e eles já combinaram, cara, eu morro de tesão quando o meu parceiro me acorda me penetrando, me acorda me chupando, me tocando. É um acordo consensual. Então quando esse cara for fazer isso, tá muito tranquilo. Ou essa mulher for fazer isso, tá muito tranquilo, porque é um acordo consensual. Agora, o que nós pegamos são casos de falta de consensualidade, ou seja, permissão, não foi acordado ou combinado, mas o marido, ele vai lá e penetra a mulher enquanto está dormindo e essa acorda no susto. Aqui a gente tem toda a questão biológica, a mulher não está excitada, a mulher não está liberando o corpo para os toques, ela não está lubrificada, então logo vai ter desgaste e a mulher vai sentir dor. Então ela acorda assustada com dor, sentindo-se estuprada, e a reação dela vai ser 2. Uma, fuga, sai. O que você está fazendo? Sai, sai. Ou congelamento. E essa no congelamento, que é o que acontece em sua grande maioria dos casos, é quando a mulher fica ali literalmente congelada. Ela não vai falar nada, ela vai ficar ali, ela está sentindo a dor, mas ela não vai falar nada. Aí o cara termina de fazer o que ele queria fazer
levanta, vai tomar banho, não sei o quê, e a mulher fica na cama chorando. Ela entendeu que aquilo foi um estupro. Ela compreendeu que o que aconteceu com ela foi uma violência sexual. E passados alguns momentos, ela vai começar a entrar em um conflito mental. Ele me estuprou. E aí vamos imaginar que de repente ela tenha falado, não, para, tá doendo, não, calma só um pouco, não, foi lá, tchau, é um estupro. E aí ela tá chorando, ela tá mal, ela entende que ela está nas mãos de um violentador, é um estuprador como qualquer outro. A racionalidade dela vai dizer, sai desse casamento agora, ele vai fazer outras vezes o que ele fez com você. O reptiliano vai tentar te proteger. Como? Você não tem condições financeiras para sair. Se você fugir daqui, se você sair daqui, você vai passar fome e as suas crianças vão passar necessidade. Você ama muito eles, daí só foi uma situação, não vai acontecer mais. Ele está impedindo ou está te comunicando que se você sair, o que vai acontecer é pior do que o que você ficar. E aqui muitas mulheres continuam em situação de abuso. Aqui muitas mulheres permanecem debaixo da tutela, da guarda do seu opressor. Jorge, entendi, como é que eu resolvo isso? De novo, muito fácil. O reprocessamento generativo, aqui a gente dá um nome para esse tipo de reprocessamento, como é um caso específico, que é o reprocessamento temático. Ou seja, o tema, estupro, violência sexual. Então a gente vai fazer o reprocessamento em cima desse ponto particular. Depois de fazermos o reprocessamento cronológico e o somático, a gente trabalha em cima do reprocessamento temático, que é os traumas específicos. Que não existe nenhuma possibilidade, olha o risco que eu estou correndo em te dizer isso, só que eu não estou dizendo isso pelo fato de eu simplesmente trazer uma informação voada. Não, são fatos do que a gente vem acompanhando nas consultas e nos tratamentos com essa técnica. Todas as pessoas que passam por um tratamento com nós profissionais da TRG de uma forma muito profissional, muito dedicada, traumas são sim todos reprocessados e a pessoa ela ganha um novo estilo de vida. Ok? Vamos avançar para o fim? Então, eu quero que vocês entendam que essa função que o cérebro ele tem é de literalmente te proteger. Outra situação dentro do relacionamento do risco e das represálias pode ser o cérebro reptiliano, ele entende se eu denunciar eu posso morrer. E aqui você começa a se fechar. Se eu denunciar eu passo fome, se eu denunciar meus filhos vão passar fome. Na verdade, esse alerta do seu cérebro é o que ele recebeu, mas você pode reprocessar. Outra situação que é uma fuga psíquica de dissociação prolongada. Eu quero que você preste bastante atenção nisso, que é o que acontece em muitos casos. É o que? Após o abuso, o cérebro ele pode bloquear memórias como forma de proteção. Eu dei basicamente um exemplo lá atrás. A pessoa ela assiste um filme de violência sexual, ela não sabe porquê, mas o coração dela começa a acelerar e bater muito forte. Ela está com as mãos tremendo, ela está entrando em estado de pânico e ela nem sabe porquê, afinal de contas é uma situação de estupro, é uma dramaturgia e aquilo está mexendo tanto com ela. Por quê? Há uma grande probabilidade que ela tenha passado por uma situação de estupro, de violência sexual, e o cérebro ele camuflou, ele colocou uma cortina cinza diante dos olhos dela para que ela não tivesse a total compreensão do que aconteceu, mas ela sente no corpo de que aquilo ali é uma coisa muito séria. Pô, Jorge, eu não quero continuar tendo essa sensação, cara, é muito ruim não ter uma ciência completa. Reprocessamento vai te ajudar bastante, ok?
A mulher, ela pode também lembrar só de fragmentos, sons e imagens. Lembra lá do inconsciente, 400 vezes mais. A mulher, ela vai lembrar do som. Por exemplo, era o som que estava tocando no dia do abuso, a música que estava tocando. A mulher, ela vai lembrar de pontos isolados, uma cena que reverbera. Cara, por que eu não consigo lembrar disso tudo? Tem uma coisa aqui na minha cabeça. Está sendo ocultado de você pelo seu cérebro. Um exemplo, uma cliente minha, ela foi estuprada, violentada pelo padrasto dela. Ela tinha, se eu não me engano, 12 anos de idade. Não teve aula, ela ficou em casa. E o padrasto dela, a mãe foi para o trabalho e os irmãos trabalhando, ela na cama, deitada, para dormir, tirar um cochilo da tarde. O padrasto vem do bar, bebeu várias cervejas e veio para o bar. Viu a menina ali deitada, segurou ela, prendeu e estuprou, violentou a moça. Ela sai correndo, o serviço da mãe era próximo dali, ela vai até a casa da mãe e conta: mãe, aconteceu isso, isso, isso. A mãe desacreditou dela. Não, você está brincando comigo, ele não fez nada com você, ele não seria capaz de fazer isso. Você saiu com um amiguinho seu e esse amiguinho fez isso, você sabia que eu ia descobrir? Acredita, tem mães assim, infelizmente. Então você está me contando, a mãe não acreditou. Você entende? Porque muitas pessoas ocultam por causa de fatos como esse. Bom, quando ela me trouxe o caso, nós começamos a trabalhar, ela me conta que ela não sabia. Mas, conforme nós fomos trabalhando com ela, ela percebeu um fato, aliás, 2 fatos. Primeiro, algumas vezes quando o marido, ela se casou, teve todos os bloqueios, mas tal, nós já cuidamos disso, o marido saía do banheiro e vinha enrolado na toalha, passava por ela e vinha dar um abraço, ela sentia pânico, gatilho, automaticamente ela tinha uma reação possivelmente agressiva, ela afastava ele. E ela não sabia por quê. Uma outra coisa era o marido dela, não era de beber, mas um dia ele chegou em casa bêbado entre aspas, ele bebeu algumas cervejas e quando chegou ela sentiu de longe o cheiro da cerveja, ela entrou em estado de pânico. A briga foi muito feia, muito pesada. E ela não tinha total consciência disso. E nas sessões, conforme nós fomos trabalhando o cronológico, nós fomos trabalhando com ela o somático e o temático, ela entendeu. Ela falou: poxa, cara, aquele toque que meu marido me dá por detrás foi o mesmo toque que ele me deu. Porque ela estava deitada na cama, ela se levantou para se desvencilhar dele, ele agarrou ela por trás e ela sentiu o cheiro de cerveja saindo da boca e do corpo dele. Então ela conseguiu entender, foi aberto para ela tudo aquilo. Então nós conseguimos ajudá-la, passamos o reprocessamento generativo e ela teve, nossa, a vida dela melhorou de uma forma infinitamente maior. E ela lembrava de fragmentos e a gente conseguiu fazer todo o reprocessamento. Hoje a vida dela é totalmente outra. Outra situação, isso faz com que ela mesma duvide do que viveu, dificultando relatos. São situações que a pessoa fala: cara, nem sei se isso aconteceu mesmo. Deixa bem claro para quem nos ouve agora que o nosso trabalho como terapeuta não é validar o que aconteceu ou invalidar o que aconteceu. Isto porque nós temos o relato do cliente, mas o trauma que o cliente carrega e a dor que o cliente carrega é o que nos importa como terapeutas TRG.
todas as questões que foram geradas através daquele trauma ou de traumas é o que nos importa, tirar a pessoa desse sofrimento. Então, poxa, George, será que isso tudo nos aconteceu conforme nós vamos fazendo o filme e trabalhando as ferramentas, nós conseguimos trazer conhecimento e elucidar os casos. Agora, pô, Jorge, eu ainda tenho dúvida que isso aconteceu. O trabalho foi feito e eu te pergunto, como é que você está? Cara, eu estou 100% liberta disso, isso daqui não me dói, não me aflige, eu não sinto nada acerca disso. Acabou. É o importante. É onde nós queremos chegar, te livrar disso tudo. Ok? Outra situação que são as dependências emocional ou afetiva do agressor. George, o meu agressor é o meu parceiro, é o meu pai, é o meu pastor, é o meu patrão, é o meu irmão. Nós já falamos sobre isso. O que acontece aqui? O seu sistema límbico, ele entra em colapso. Como eu posso odiar alguém que eu amo? Lembra? Sistema límbico. Ele vai te comunicar. Cara, mas ele é seu marido. Ele é seu pai, ele estava bêbado. Ele é seu pai, ele entrou em estado de despercepção da consciência. Ele surtou. E aqui, a pessoa, o cérebro da pessoa agredida, ela vai começar a cambiar para essas nuances, para essas estradas. É uma pessoa que eu amo. Cara, minha mãe não fez nada comigo porque ela é minha mãe, ela me ama. Você tem que ser levada a separar as questões. Afinal de contas, isso está te matando. É você quem está sofrendo com essas questões. Esse conflito, ele literalmente trava a pessoa de denunciar e de levar o caso, de repente, às autoridades, a alguém de confiança. A sensação de impotência aprendida, isso a vida nos ensina, a sociedade nos ensina, que após viver múltiplas situações de abuso ou invalidação, a mulher, ela aprende a reagir. É inútil. É inútil. Cara, tudo que eu fizer é inútil. Esse é um dos casos, para mim, bem pesados de cliente que eu tive. A gente pega muitos casos. Esse caso foi, eu vou contar bem menos que um terço do que aconteceu. Uma cliente, uma moça me procurou, ela já tinha 42 anos, 44 anos de idade. Ela mora na Bahia. E ela me procurou e contou a história. E ela estava, depois dessa história, ela estava conhecendo uma outra pessoa após alguns meses. E essa pessoa muito boa para ela, muito boa. Muito boa ao ponto dela estar em estado de pânico todas as madrugadas. Ela tinha ataque de pânico e ela ligava para essa pessoa. Imagina, 3, 4 horas da manhã, você tem que levantar a tal hora. Esse cara atendia e falava, olha, eu vou para aí, eu vou ficar com você, eu vou cuidar de você. E ela tinha uma menina. Ela me procurou falando, Jorge, eu de repente encontrei um homem que eu não mereço e eu não achava que existia, mas eu estou expulsando ele da minha vida. E você vai me dizer, ela é burra. Se você conhecer a história dela, você vai entender o porquê. Ela conheceu um cara que se apresentou nos primeiros meses como alguém bom, porque ela vivia em um lar muito tóxico, a mãe muito tóxica, e ela sofria muito nesse lar, muito, todos os dias, muito. E ela viu nesse cara a oportunidade de sair da casa. Esse segundo cara, que na verdade é o primeiro. Ela saiu e foi morar com ele. Dentro de poucos meses ela começou a apanhar. Ele batia nela.
ele estuprava ela, ele violentava ela com objetos que, se eu falar aqui para vocês, vão gerar gatilhos muito fortes. Ela chegava a desmaiar de tanta dor, de atrocidades que ele fazia durante o ato sexual, fora o dia a dia. Ela teve uma criança e na gravidez ela foi mais violentada do que tudo. Jorge, por que ela não fugiu? Bom, acho que eu já te contei um pouco da história do porquê ela não fugiu. E aqui o agravante ele é bem maior porque ela estava vindo de um ciclo de abuso repetitivo. A mãe era esse padrão de abuso, de forma diferente, mas padrão de abuso. Ela conta, para resumir, que nenhum dia ela saiu de casa para ir andar na rua de madrugada com a filha. Começou a chover muito. E ela ficou com muito medo de voltar para casa, porque ela sabia que ia apanhar muito. E foi o que aconteceu. Ela voltou para casa, deixou a criança no quarto. Ele bateu nela. Mas bateu nela. Ela correu pro quarto, pegou a criança no colo e bateu nela com a criança. Eu tô falando, bater não é murro, é paulada. Deixava ela desacordada. Com a criança no colo. Ela conta que quando ela acordou de manhã, com a criança enrolada, abraçada com ela, cheia de sangue, ele falou: a partir de hoje, essa daqui é a minha mulher e você vai servir ela. Ele levou uma amante para casa. Agora imagina essa mulher, ela tem que lavar, passar, cozinhar para essa outra mulher e ver de noite. Não pesava nela ver o cara tendo relação com outra, porque ela já entendia. Só que ela não conseguia sair desse cara. Não conseguia. Ela, infelizmente, por mais que vocês não entendam e não acreditem, ela tinha dependência emocional dele. Como o Jorge vai ter dependência de um homem que fez tudo isso? Ele não foi um erro, Jorge. Ele é um psicopata, sim. Uma pessoa que tem grandes traumas que originaram-se na violência. O cérebro, ele acostuma com a violência como sinal de amor e de defesa. Outro vídeo eu falo sobre isso com vocês. Ela me encontrou, nós começamos a fazer o projeto dela sair de uma forma limpa, livre e segura do relacionamento abusivo. Ela saiu, nós começamos a trabalhar todas as questões e ela estava na terceira, ainda estávamos nos 15 anos de idade dela, na terceira sessão de reprocessamento, e ela conheceu esse outro cara. E ela não conseguia se abrir para uma pessoa que estava querendo proteger e guardar ela. O que aconteceu nesse caso, Jorge? Quando ela começou a reprocessar e a entender tudo o que tinha acontecido desde o tempo da moradia dela com a mãe, ela se viu vítima a vida toda. E ela estava se despertando para ser a dona do destino dela, a dona da vida dela. Então, qualquer pessoa que viesse com qualquer atitude diferenciada, iria encontrar uma pessoa mais resistente, mais reservada. Nós trabalhamos essa segunda parte do reprocessamento e ela se casou, ela me mandou fotos do casamento e tal, e até onde eu tenho conhecimento, eles viviam muito bem. Então, é só para você entender que após viver múltiplas situações de abuso ou invalidação, a mulher, sim, ela aprende que reagir é inútil. Isso também é chamado de impotência adquirida. Lembra lá? Questão familiar, ela adquiriu essa impotência e ela não tem nenhuma reação. É o cérebro, ele já não enxerga nenhuma saída possível. E eu vou finalizar aqui, eu tô com 1h e 25 minutos de vídeo. Para algumas plataformas esse vídeo vai ser cortado em partes menores.
Essa última parte eu vou parar aqui, que é o cérebro não enxerga saídas possíveis. É quando a pessoa, mesmo estando, igual o caso que eu acabei de contar, é uma situação de intenso abuso, ela não consegue enxergar uma possibilidade de sair dele. Quando apresenta-se uma oportunidade, ela vem com a contra, quer dizer, mas eu não posso sair desse casamento porque eu vou morrer de fome. Eu não posso sair desse casamento porque os meus filhos não vão ter aonde morar. Eu não tenho nenhuma rede de apoio, eu não vou conseguir ajuda dos meus parentes. Eu não posso sair desse casamento porque se eu for trabalhar eu não tenho com quem deixar o meu filho. Eu não posso sair desse casamento porque eu não tenho carteira assinada. Ninguém vai querer contratar alguém que não tem nenhuma autoridade sobre a profissão. Eu não vou sair desse, ou eu não saio desse casamento porque eu vou comprometer o futuro dos meus filhos. Eu não vou sair desse casamento porque ele faz tudo isso, mas ele não deixa faltar isso, isso e isso. Eu não vou sair desse casamento porque eu não consigo parar de amar esse homem. Isso é doente, mas eu não consigo. Bom, todas as questões, e eu poderia fazer uma lista muito maior ainda, são 100% situações criadas pelo seu cérebro para dizer para você: olha, existe uma opção e certamente é a melhor, mas você já conhece essa, você sabe o peso da mão dele, você sabe o peso do desprezo dele, você sabe o peso da arrogância, da presunção, da ignorância dele. Você já sabe como lidar com as dores, é só lavar e passar o remédio curativo. No máximo você vai no médico e passa alguns dias. Você sabe lidar com esse estupro que ele te violenta na cama, mas você já acostumou. Você se acostumou com a dor. O que o seu cérebro ele não te comunica como defesa é que todas essas questões são traumas enraizados e que de alguma forma, em algum momento, o próprio cérebro ele vai fazer com que o seu corpo sinta essas dores, para que você faça alguma coisa para desafogar e sair desse mar, desse limbo, desse abismo de dor profunda e solidão intensa. É aqui que eu gostaria que você refletisse muito bem. Sair de um abuso sexual, seja em casamento ou em qualquer outra situação, é possível desde que um trabalho de resultados aconteça. E eu não quero te ajudar em sessões de terapia falando o que você deve fazer apenas, ou dizendo para você que você é forte, você é poderosa, você consegue isso, você não é forte. Me perdoe, mas eu vou te falar coisas que possivelmente poucos psicólogos ou terapeutas já te falou, ou motivadores emocionais tenham te falado. Está na hora de você parar de ser forte. Está na hora de você dar um tempo para toda essa força que você vem dizendo que tem a vida toda e começar a olhar para você como uma ser humana, como uma mulher que precisa de cuidados. Está na hora de você tirar a armadura de heroína, protetora dos filhos, mãe inabalável, mulher construtora, a mulher prudente, a mulher sábia que edifica a casa. Está na hora de você parar com todas esses títulos que
te ajudaram a vencer muitas batalhas, te ajudaram a vencer muitas batalhas, mas que potencialmente fará você perder a maior de todas as guerras: a sua saúde física, sua saúde emocional, sua saúde mental e psicológica. É quando você se percebe em dor profunda e quem vê as suas conquistas não enxergam elas. É quando você luta pelos outros e não luta por você. É quando você se dá por este, mas não se dá por você. Está na hora de você olhar para você mesmo e dizer: eu tenho muita coisa para curar aqui. Eu tenho muita coisa para tirar daqui. E um reprocessamento generativo é a maior de todas as armas que eu conheço. E olha que eu tenho estudado e estudei muito para buscar ferramentas que não apenas fossem de autoajuda, como coaching, eu tenho aprendido e desenvolvidas. Porque as ferramentas, em sua grande natureza, elas vão te dar um up, elas vão te colocar em uma posição de batalha, de conquista. Mas hoje, eu não quero te apresentar ferramentas para te colocar em uma situação de batalha. Eu quero te apresentar a ferramenta que vai trazer você e te colocar numa posição de cura, de libertação. Libertação do relacionamento abusivo, libertação da depressão, da ansiedade, da insônia, do pânico, libertação da psoríase, libertação de doenças e traumas que a medicina moderna ou tradicional não conseguem explicar. É hora de você olhar para você e se permitir se tornar a mulher que Deus quer que você seja. Se você conseguiu entender esse vídeo, se você conseguiu chegar até aqui esse vídeo, se você está assistindo partes desse vídeo e conseguiu entender que faz parte desse sistema de dor e sofrimento, eu quero, eu posso e eu vou te ajudar. O meu contato está aqui na plataforma e também no link que eu estou deixando na descrição. Eu quero te atender e eu quero te colocar no nível que você nasceu para viver. E não é continuando guardando todas essas dores e carregando esses traumas que crescem e que potencialmente vão te jogar na cama, no leito de hospital, queira Deus que não, em um caixão no cemitério. Antes que qualquer dessas coisas aconteça, se permita. Se de repente você passou por várias áreas da psicologia, por várias áreas de terapia e não deram certo, só se permita. Se em 5 sessões, eu estou sendo exagerado, eu tenho total capacidade para dizer para você em uma, mas se em 5 sessões você não perceber uma grande mudança, você para. Você para. Eu te pergunto, o que é que você tem a perder? 5 sessões. Ou você para. 5 sessões e a gente prossegue. E a sua vida 100% transformada. Eu te espero para um outro nível. Se esse conteúdo te ajudou, deixa aqui o seu comentário. Perguntas eu irei responder. Até a próxima.